uma das coisas que as pessoas me perguntam que eu não sei nem o que é. Aí eu vou no Google e vejo lá o que é, mas algo que você pode explicar. BPC, as pessoas procuram muito, oh, eu tenho aqui, estou com um problema aqui, eu acho que eu tenho direito a um BPC. Eu falo, o que é BPC? Eu não sei nem o que é isso. Você poderia começar explicando aí o que é esse BPC, o que na verdade, de uma forma simples aí, que as pessoas possam compreender, e eu também. Bom, o BPC ele é um benefício, é, um dos benefícios gerado pela Lei de Assistência Social, certo? A Lei LOAS, conhecida como LOAS. É tanto que muitas pessoas dizem, eu tenho direito ao LOAS, certo? Só que o LOAS é mais abrangente. O BPC ele é o benefício de prestação continuada, que está inserido dentro desta lei, e ele é devido a um grupo de pessoas que vivem numa certa situação de vulnerabilidade, certo? Certo? Então, ele é um benefício, né, específico da Previdência Social, como vários outros que tem. E o tema da nossa live é justamente sobre ele. Doutor, quem tem direito a pleitear esse benefício? Bom, aí é uma questão que é bem pertinente, porque tem pessoas que chegam e dizem, eu tenho direito. Eu ouvi falar que tenho direito. Então, mais uma vez, batemos na tecla. Procure, não vá só por ouvir falar. Procure realmente um profissional qualificado na área, que tenha expertise, né? Ou um advogado de sua confiança. Ou se procurar o contador vai, com certeza, ele vai dar a informação para um advogado de confiança dele também. Certo? E quem tem direito? Muitas pessoas, muitas vezes, até tem direito e não conhece. Não reconhece que tem esse direito. Por quê? Porque o BPC ele é destinado ao brasileiro, certo? Ao brasileiro nato ou naturalizado, certo? E pessoas com nacionalidade portuguesa. E isso desde que comprove residência no Brasil. E aí tem alguns requisitos a serem observados. Dentre eles, é a renda, para que seja tenha direito realmente ao benefício de prestação continuada. Esse benefício ele é no valor de um salário mínimo atual, certo? Nosso salário mínimo corrente da Previdência Social atualmente está em R$ 1.412, é isso? E é aferido alguns requisitos, Danilo. Esses requisitos, ele perpassam por quem? Pela renda e pelas pessoas que moram com aquela família, aquela pessoa que está pleiteando o benefício. A renda, mais especificamente a renda tem que ser até um quarto de salário mínimo por pessoa na casa. É uma construção que já na lei já foi positivado que esse um quarto de salário mínimo, a depender da situação avaliada socialmente, ela pode chegar até meio salário mínimo por pessoa na casa, certo? Mas esse benefício ele é destinado a quem? Eu acredito que você queira saber também eu já falei quem tem direito, que são os brasileiros, naturalizados, e os de nacionalidade portuguesa, comprovada de residência no Brasil. Mas, agora, para a especificação das pessoas reais que têm direito, certo? Essas pessoas, eu acredito que alguns já devem ter chegado ao seu escritório, Irã, e perguntando, eu já tenho 65 anos de idade, eu posso me aposentar. Obviamente, quando chega na hora de aposentar, realmente, vai procurar as contribuições que tenha feito, e essa pessoa não tem contribuição. Então, normalmente, esse benefício é destinado a pessoas que não tiveram contribuição ou que estão em vulnerabilidade financeira. Mesmo que tenha contribuição, não impede que tenha direito ao BPC. Porém, ele é destinado a quem? Certo? A pessoas com 65 anos de idade, que atingiu 65 anos de idade, e que tem aquele requisito da renda, até um quarto do salário mínimo por pessoa na casa. Deixa eu só te dar aproveitando, fazer uma pergunta que eu acho que está dentro disso que você está falando agora. Uma pessoa, às vezes, uma vez me procurou, uma senhora, recebo uma pensão do meu marido, mas eu já fiz a idade aqui de 65 anos. Eu tenho o direito de receber esse benefício, doutor? Olha, já tem chegado muitas perguntas dessas, muitas questões dessas aqui no escritório, certo? E, infelizmente, a lei ela barra essa acumulação, certo? Não pode ser acumulado o benefício de prestação continuada
com um outro benefício que a pessoa já receba, certo? Já receba do INSS, seja ele pensão, certo? Salvo algumas exceções, que são as pensões especiais ou por a nível indenizatório, certo? Benefício. Doutor, pegando só um gancho disso, acho que até para ajudar as pessoas, tirando uma dúvida minha também. Por exemplo, a pessoa é aposentada, aí ela faleceu. A pessoa se aposentou porque contribuiu normalmente, ela faleceu. Aí o cônjuge dela vai receber, né, a pensão. Para eu que estava contribuindo, eu era aposentado, era uma aposentadoria, mas para o meu cônjuge vai ser um benefício. É isso? Aquela aposentadoria minha não faz aquele outro se aposentar. Na verdade, ele está recebendo um benefício da pessoa que era realmente aposentada. É tipo assim. Ó, o benefício de prestação continuada ele não se transfere como pensão, certo? Não, eu tô falando, tô querendo só criar uma linha assim. Por exemplo, porque muitas pessoas que têm pensão e que sonham, eu cheguei à idade, quero me aposentar também, elas não entendem que quem era aposentado era a pessoa que contribuiu e que deixou o direito. Ela que está recebendo agora, ela já está recebendo um benefício. Né? Porque ela não contribuiu. A pensão, a aposentadoria daquele camarada que morreu, a pessoa que ficou se transformou num benefício. Não é assim ou eu estou pensando errado? Na realidade, ela se transforma. Se for por aposentadoria, ela se reverte ao cônjuge que está vivo em pensão por morte. E não, essa pensão por morte não pode ser acumulada, certo, com o benefício de prestação continuada. No caso, se a pessoa tiver esse benefício já em curso e o cônjuge faleceu, você vai requerer a pensão. Você vai ter que optar pelo benefício mais vantajoso. Obviamente, a pensão ela vai ser mais vantajosa. Por quê? Porque a pensão por morte ela acompanha todos os acessórios do benefício principal, como o quê? 13º, ou gratificações que tiverem sido incorporadas. Ao passo que o BPC ele é um salário, né, apenas o salário, não pode ser, não tem o 13º, a gratificação natalina, certo? Então, na realidade, ela não vai poder acumular a pensão com o benefício de prestação continuada. Eu acho que agora ficou bem claro. Para mim e para as pessoas quando vierem procurar, eu já vou saber responder, doutor. Mas continue aí. Eu venho falando as pessoas realmente que detêm o direito. Então, são pessoas de 65 anos ou mais que tenha essa questão da renda, né? A renda de até um quarto salário mínimo por pessoa na casa. Mais à frente vamos saber quem são os componentes da família. O doutor Kennedy já entrou aí na live. Olá, meu irmão Kennedy. É importante, velho. Eu tenho mais se aposentar cedo, desde cedo contribui aí, trabalha com. Ele já está com a aposentadoria praticamente garantida e um valor até considerável, não é mesmo? E isso é bom fazer um planejamento previdenciário. Tem que gastar um dinheiro com o seu advogado para fazer um planejamento, para garantir esse valor. Já para saber quais são as expectativas de exatamente com as mudanças da emenda constitucional, que houve uma grande revolução no sistema previdenciário. É sempre bom você procurar um advogado de sua confiança e que tenha o conhecimento para fazer esse planejamento previdenciário, porque você já gera aquela expectativa do período em que você vai poder se aposentar e as contribuições, quais são os valores da sua renda mensal inicial. Mas o fator hoje é o BPC, não é isso? Rocha. Então, tem um segundo grupo de pessoas. Olha, o que a gente está perguntando se tem algum advogado para indicar. São cenas para os próximos capítulos. Né? Então a gente manda via direct. Então, tem um segundo grupo, já falei que são as pessoas com 65 anos de idade ou mais, que tem os requisitos. Tem um segundo grupo de pessoas que são as pessoas com deficiência. E aqui, o que é a deficiência nesse caso? Eu vou pegar até a colinha aqui, porque ele é bem extenso. Né? E as pessoas com deficiência é de qualquer idade. Né? Aí é indistinto. Não necessariamente precisa ser com 65 anos, atingir os 65 anos de idade. Então, as pessoas com deficiência, o que é entendido por deficiência para a aquisição do BPC? É entendido como uma condição que apresenta impedimento de longo prazo, com efeitos por pelo menos 2 anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que a interação com diversas barreiras pode dificultar ou impedir a participação plena
e efetiva de uma pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais. E aqui eu abro um parêntese, porque surge um terceiro requisito, que seria o quê? Essa deficiência, né, além dos outros requisitos anteriores, essa deficiência ela tem que ser por mais atestada por uma perícia médica. Ela tem que ser comprovada que ela atinge mais de 2 anos. É uma deficiência que ela perdura por mais de 2 anos, certo? E que cria essa barreira. E mais uma vez, dentro do nosso parênteses aqui, eu lembro que deficiência é algo que impede a vida cotidiana. E a Lei 12.764 de 2012, ela instituiu, veja bem, aqui eu trago uma informação que pode ser de grande valia para muitas mães e pais que têm essa condição, né? Que tem essa vivência em casa, que é a lei que instituiu que a pessoa com transtorno do espectro autista, ela é considerada pessoa com deficiência. E veja bem, a deficiência do espectro autista, ela perpassa tanto em alguns momentos, perpassa pelo intelectual, mental, intelectual, sensorial, certo? Então, muitas pessoas detêm o direito e muitas vezes deixam de buscar. Por quê? Porque acham que não vai se enquadrar dentro daquilo que a lei pede, certo? Então, tem esse parênteses que eu queria deixar claro, que as mães, pais que tenham filhos nessa condição, que estejam que tenham atestado com o espectro autista, busquem o seu direito, busquem. Aqui em Cascavel, atualmente, foi criada a Associação Amada, certo? Que já está lutando por vários direitos do autista, certo? Então, tem esse parênteses que eu queria deixar aqui bem claro. E lembrando uma outra coisa, Irã, e pode ser um tema para uma outra live, né? Que é o quê? Aquela família que tem uma pessoa, já tem chegado casos no escritório, que não foi buscar um outro benefício porque o filho descobriu que o segundo filho tinha autista, porque disseram que não tem mais direito. Veja bem, a própria lei, em algumas determinações, diz que um benefício previdenciário do valor de um salário mínimo, deve ser previdenciário, não impede a percepção de um outro benefício previdenciário, certo? Então, um não anula o outro. Então, 2 pessoas na mesma casa podem receber o benefício previdenciário? Sim, desde que atinja os requisitos de deficiência ou idade, e também a questão da renda per capita. Aí a renda tem um critério para a aferição da renda. Viu? Doutor, você falou essa questão da renda, eu acho que é o tocante de maior dúvida das pessoas. E é o seguinte, né, a mãezinha conseguiu lá o benefício do seu filho, né, aí de repente ela tem um outro filho maior que ajuda a cuidar da criança em casa, e ela conseguiu um trabalho ali que ela vai conseguir fazer sem prejudicar, né, os cuidados com aquela outra criança. Aí, essas dúvidas, o pessoal pergunta muito a gente, contador. Eu posso assinar carteira, eu posso ter a carteira assinada, meu filho tem um benefício, eu posso ter um trabalho de carteira assinada? Olha, aí deve ser analisado o seguinte critério. Se aquela renda na carteira assinada, se juntando os membros do grupo familiar, se ultrapassará 1/4 do salário mínimo por pessoa na casa. E quem são esses do grupo familiar? Acredito que todos fiquem querendo saber como é formado o grupo familiar, não é mesmo? Exato. Ó, o grupo familiar, ele é formado, está lá positivado na lei, certo? Muitas pessoas dizem, é dessa forma, mas a lei ela é taxativa. Pode ter 1 milhão de pessoas dentro da casa, mas ela tem tem um puxadinho, tem uma outra casa ali, tem um quarto. Ela tem um detalhe a ser observado. Então, o grupo familiar é o beneficiário, certo? O titular do benefício, cônjuge ou companheiro, os pais, madrasta ou padrasto, caso ausente o pai ou a mãe. Isso. Irmãos solteiros, casados, união estável, não conta para o grupo familiar. Filhos e enteados, solteiros também. Menores, tutelado. Tutelado é aquele que tem alguma ação da justiça que está para ser já com a questão de tutela. E o outro requisito
para a aferição do grupo familiar é que vivam sobre o mesmo teto, abaixo daquela mesma coberta. Esses são os membros do grupo familiar. Então, respondendo à pergunta anterior, se aquela mãezinha tiver um trabalho que, dividido aquele salário daquele trabalho, não do BPC, certo? Não do BPC, por enquanto. Dividindo aquele salário pela quantidade de pessoas, essas que estão elencadas na lei, se ela der até um quarto de salário mínimo por pessoa na casa, esse benefício continua garantido ainda. Entendeu? Doutor, não sei se você ficou sabendo, mas o governo está querendo criar uma maneira, né, de colocar essas mães, né, essas pessoas em atividade. Se eu não me engano, tem uma proposta aí no Congresso que é para permitir que essas pessoas que recebem esses benefícios, elas possam ter um MEI, entendeu? Possa abrir um MEI. Porque hoje é outra coisa também que a mãezinha lá que recebe benefício, né? Ela não pode, né? De repente ter um MEI, que essa renda do MEI pode cair nessa regra aí também. Né? Porque o MEI, automaticamente, a pessoa vai movimentar, vai ter uma renda daquele valor. Né? E a pessoa já paga sobre um salário mínimo. Ou seja, então, no mínimo, quando a pessoa abre um MEI, já diz que tem um salário mínimo adicional, né, na sua matemática ali. Mas eu acho que essa proposta muito interessante, porque imaginando, doutor, a mãezinha cuida lá da criança que tem um problema. Aí ela não trabalha carteira assinada porque tem medo de perder aquele benefício. Ou seja, ela nunca vai se aposentar também, né? Porque ela não contribui. Exato, exatamente. Na realidade, já existe previsão legal que quem tem. Aqui eu lembro um detalhe bem importante: que para a aquisição do BPC, é necessário que a pessoa seja inscrita no CAD único, certo? E com atualização a cada 2 anos. Entendeu? O CAD único é justamente essa unificação de informações para pessoas de baixa renda. A previsão legal é que uma pessoa que seja inscrita no CAD único e que detenha um BPC ou um benefício do governo, algum benefício assistencial do governo, ele possa ter realmente um meio, seja um microempreendedor individual. Agora, qual é a grande celeuma? É porque muitas vezes isso pode acontecer e as pessoas não vão procurar a informação correta. E o que vai acontecer? A sua declaração anual vai ultrapassar a margem do salário. Certo? E se ultrapassar essa margem do salário e com a aferição dos membros da família, a quantidade de pessoas, para que essa aferição ela fique enquadrada em um quarto de salário mínimo, ela ultrapassa. Se ela ultrapassar, obviamente vai ser cancelado, suspenso ou cancelado o seu benefício. Mas existe a previsão, sim, que você pode ser um microempreendedor individual, desde que, fazendo essa aferição da sua renda, certo? Diante da declaração anual, que até o dia 30 de maio, é isso? 31, 30, faz a declaração anual do MEI, ela não ultrapasse, fazendo essa aferição com o conjunto da família, não ultrapassa o quarto de salário mínimo com a pessoa na casa. Se não ultrapassar, permanece a mesma regra lá do trabalho de carteira assinada. Mas assim, as pessoas não querem correr esse risco, né? Correr esse risco para quê, né? Eu acho que muitas pessoas pensam assim, eu acho que se o governo editar a norma mais clara, né, dando o direito mesmo, não se preocupe com a renda, abra o MEI e vá trabalhar, né, contribuir. Então, talvez ficasse mais seguro para que as pessoas pudessem estar optando por essa questão e contribuir. Mas a outra pergunta que eu fiz, doutor, nesse caso da mãezinha que tem o seu filho, que tem um benefício e ela não contribui, né, porque tem medo de assinar carteira, tem medo de abrir o MEI, como que fica, como que vai ficar a situação dela, né, em questões de aposentadoria? Se ela não contribui, então, infelizmente, ela vai ter que aguardar também requerer um BPC para ela. Aí vai bater na mesma tecla também da questão da quantidade do salário, né? Sempre vai bater nessa tecla. Porém, toda regra existe exceção. Mas essa exceção, ela é um assunto muito extenso, mas temos que deixar para uma outra oportunidade. Porque a gente vai perguntando, aí um assunto vai puxando o outro. Mas assim,
em uma de nossas próximas lives, né, que nós vamos fazer, esse assunto de previdenciário é algo tão complexo, é algo de tantas informações e tão necessárias às pessoas, por isso que a gente vai fazer várias lives para tentar trazer à luz, né, sobre esses conhecimentos, e no momento oportuno você vai entregar essa chave aí para que as pessoas possam se preparar. Um spoiler aqui. Você que é a mãezinha, o pai que cuida de uma pessoa que você tem um DPC, você gostaria de se aposentar? Obviamente que sim. Aposento, certo? Obviamente que sim. Mas você gostaria de contribuir? E se essa contribuição fosse mais reduzida? 5% do salário. Exatamente. Ah, Doutor, mais detalhes. pronto, pronto. Doutor, vamos encerrar aqui por hoje, né? A gente combinou 20 minutos, mas o tempo passa rápido. Já passamos de meia hora. E já vamos deixar agendado aqui essa data todas as segundas-feiras, pode ser? Porque daí a gente passa a semana convidando as pessoas, divulgando. E também vamos abrir essa semana caixinhas de perguntas. Nós vamos escolher o tema, vamos divulgar o tema da live. Aí, durante a semana, a gente deixa as caixinhas de perguntas para que as pessoas possam já saber da live e fazer suas perguntas antecipadamente, para que no dia, né, a gente esteja não só falando, mas também já respondendo perguntas das pessoas. Então, eu queria te agradecer e queria também, né, que as pessoas sigam o seu canal, porque você lá, né, está sempre falando sobre esse tema, que é muito importante. Todo mundo tem essa necessidade, seja em grande empresário, pequeno, médio, ou um trabalhador informal. E gratidão, né?